internauta, oi você que curte o carnaval, que quer ouvir histórias do carnaval. A gente hoje vai contar histórias do carnaval de Arco Verde. Arco Verde é uma cidade pernambucana que fica a cerca de 260 quilômetros da capital, do Recife, e é uma cidade aqui do Sertão, né? Que fica mais especificamente na microrregião do Sertão do Mochotó. E Arco Verde já teve um carnaval pujante, tem muitas histórias que precisam ser contadas, e a gente está reunindo nesse projeto que chama-se Carnaval de Arco Verde, história de foliões sertanejos, muita coisa do que aconteceu e ainda continua acontecendo aqui no carnaval no Sertão do Mochotó, aqui no Portal do Sertão. Então, com incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco, edital de pesquisa e formação, nós vamos falar hoje sobre o carnaval de rua, sobre o carnaval dos brincantes, o carnaval da periferia, o carnaval da cultura popular. E eu vou trazer aqui para conversar com vocês a professora e pesquisadora Márcia Moura, que é um amante da cultura aqui da nossa região. Vamos ter também o mestre Assis Calisto, patrimônio vivo de Pernambuco, um brincante, que também é compositor, tem composições não só de coco, mas compõe frevos, músicas carnavalescas, e Everaldo Marques. Everaldo é um líder das agremiações carnavalescas, ele que comanda o Boi Maracatu, mas também é o presidente da Liga Cultural de Bois, Ursos e Similares de Arco Verde. Então vai ser uma conversa muito produtiva, vai ter muitas histórias, e antes de passar a palavra para eles, eu vou pedir para vocês dêem um joinha aí, vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Cocá, que é para a gente continuar produzindo muito conteúdo bacana, muito conteúdo cultural aqui de nossa região. Então com vocês agora, Márcia Moura, Assis Calisto e Everaldo Marques. Conversa vai ser bacana. Fiquem aí. Vem com a gente. Eu sou a professora Márcia Moura e estou feliz de estar aqui junto de dois mestres, mestre Assis Calisto, o mestre Everaldo, mestres de gerações diferentes e que fazem a história do povo, dos brincantes, da cultura popular de Arco Verde. A nossa conversa de hoje, ela vai girar em torno do carnaval, do brinquedo, da brincadeira do sertão pernambucano, do sertão arcoverdense. E hoje, a nossa ideia é trazer à tona, é trazer para o conhecimento de muito mais gente a história de alguns personagens que andaram, que correram, que brincaram pelos becos do São Geraldo, pelas vielas das ruas de Arco Verde, pela periferia da cidade, os brincantes e os artistas que estão fora dos livros oficiais das histórias de Arco Verde, que não foram registrados pela elite, pelos clubes, pelas orquestras de frevo, mas que foram responsáveis por hoje a gente ter tanta beleza e tanta grandiosidade no carnaval que ainda insiste, resiste, apesar das dificuldades, apesar da pandemia. E nessa conversa, nessa brincadeira, eu vou provocar os meus mestres queridos para a gente lembrar de algumas pessoas, de algumas entidades, de alguns encantados que fizeram com que hoje a gente pudesse estar aqui fortalecidos, apesar dos pesares, resistindo para continuar contando essa história. Um desses personagens, ele é seu Luiz Preto, do Boi Lavareda. Eu trago aqui uma fotografia de seu Luiz em vida. E seu Luiz, junto de Manezinho de Mormaço, junto de Zé Alagoano, há mais de 50 anos, começaram a brincadeira do boi no São Geraldo, berço da cultura popular arcoverdense. Eu costumo dizer para meus alunos que a cultura popular arcoverdense, ela nasceu na região da Coab, do antigo coqueiro, né, seu Assis? E do bairro do São Geraldo. E essa cultura se reverberou por toda a cidade sertaneja de Arco Verde. E agora eu vou abrir para o mestre Everaldo e o mestre Assis Calisto fazerem as suas apresentações para a gente continuar essa conversa. Seu Assis. Eu, Assis Calisto, conhecido como um mestre aqui do estado da cidade de Arco Verde, do estado de Pernambuco, né? Hoje patrimônio vivo
com muita luta, falar aqui a respeito do nosso antigo carnaval, né? E a gente saía lá da Rua da Serra, principalmente o mestre Lula Calixto, ele saía com Jaraguá, né, na rua e trazia muita gente de todos os bairros ali que queria ver o Jaraguá com aquele trabalho dele, puxando naquele cordão, o Jaraguá abrindo a boca. E aí causava muita admiração nas crianças, principalmente as crianças, né? Então, ali quando a gente descia de lá, e tinha um pessoal na frente, como era a titinha do finado Sérgio, ela era com um cestinho para tirar a doação para o Jaraguá. Aí ali saía banana, pinha, manga, às vezes até uma lata uma garrafinha de cachaça o povo botava, entendeu? E os trocadozinhos engraçados que a gente não viu o dinheiro, só via as frutas, né? A titia era meio sabida, o dinheiro ela embolsava. E as frutas a gente já saía comendo. E naquela brincadeira ali, às vezes, aí se encontrava ali na praça ali da igreja, descendo ali a igreja para o centro da cidade, ali se encontrava o Boi, Luiz Preto, se encontrava com Manezinho fotógrafo, se encontrava com Emílio, que era o da boneca, né, que saía com a boneca, e saía aquela troçada toda ali para o centro da cidade. E era a brincadeira mais querida, mais adorada, mais vista. O povo saía na rua, ficava nas calçadas para ver aquela troçada ali, trazendo alegria sempre para Arco Verde, um carnaval bem sossegado, entendeu? Todo mundo brincava ali à vontade, sem ter alteração de ninguém. Isso era muito importante para todos nós que acompanhavam aquelas troçadas. E eu lhe vou dizer, Márcia, que Arco Verde merece ter essa volta de antigamente. Vai depender muito da gente mais velho lutar por isso. Quero dizer isso, e estou aqui à exposição de vocês para responder mais algumas perguntas sobre o nosso carnaval. Eu queria tanto estar aqui com o nosso mestre Lula Calixto, né, que reativou quase toda a troçada de Arco Verde, que reativou o coco na luta, né? Então, e depois ele inventou um tal no King Kong, um grande macaco, 2 metros e tanto de altura, e causou admiração na cidade mesmo, chamou muita atenção e eram as brincadeiras sadias, muita gente, e ali a gente estava saindo sempre do bairro São Geraldo. O bairro São Geraldo, eu acho que foi o berço principal das troçadas. E falando um pouco também do que eu acompanhei do pessoal do São Cristóvão, né? Daquele grande bloco carnaval das solteironas. Uma coisa linda, um traje bem bonito, aquela roupa bem linda, né? Que hoje eu sinto falta disso. Eu sou Everaldo Marques, estou presidente da Liga Cultural dos Bois de Arco Verde, a Liga Cultural dos Bois e similares, tomando essa proporção, porque antes era só Liga Cultural dos Bois, que é uma entidade filiada à FEC Bois, que é a Federação Cultural dos Bois do Estado de Pernambuco. E aí essa filiação, essa junção trouxe uma póstuma organização nos grupos que existiam na cidade. Eu ouvi Márcia, quando ela fala num perfil assim, totalmente sensível pela construção do processo disso.
e ouvir Mestre Assis contando essas reais histórias, que quando a gente vai se encaixar na atualidade, a gente percebe o tanto que isso reverberou. A raiz começou a trazer árvores e frutos para nós. Ao lembrar das frutas, né? Eu vim parafraseando as frutas, porque isso acontece ainda em grupos que ainda têm essa dinâmica, porque vem desse formato de construção dessa época. Depois outros começaram a ver. É porque vem muito perante a que região o boi ou o urso ou o similar, que seria o jaraguá, ou outra manifestação, ou bloco, ou troça, que estejam na comunidade. Na época, o boi lavareda, ele fazia um percurso, que é o boi, a gente chama o boi principal, que deu uma história bem longa no começo, para que esse boi saísse como um pássaro, germinando em sua essência as sementes e florescendo outros grupos, ele saía de um lugar das alturas, no meio da serra, com todo mundo, que vivia naquela brincadeira. Quando chegava perto do carnaval, descia todo mundo numa avalanche. E essa avalanche começou a fazer, germinando em toda a cidade, na época pequena, né? Mestre Assis, a gente conversou outras vezes e ele mostrou e falou coisas bem parecidas. Meu Deus, na época que não tinha nem energia, né? Que tinha que ser na bombina para que todo mundo tivesse energia até certo horário. E o boi lavareda fazia esse caminho, trazia esse trajeto em todos os lugares, com a cachaça que não faltava, não podia faltar a cachaça, não podia faltar a fruta para o tira-gosto também, ou se alguém desse, já levasse seu tira-gosto na carne seca, e faziam aquela brincadeira ali de assar e todo mundo comer. Nesse processo, tinha lugares, como era distante, que ele saía do São Geraldo ou São Cristóvão, variante de onde ele saía, ele passava em todos os bairros, e todos esses bairros, eles começaram como a mãe ou o pai não deixava a criança acompanhar o boi, ou o urso de João Maná, que era o urso preto, né, que tinha que estar presente, e dá para você entender que o boi ficava de um lado, o urso ficava do outro, então eles se encontravam nessa folia também, que era meio que parecida. Então, quem era do boi, fazia o boi. Quem era do urso, fazia o urso. Quando eles se encontravam, era festa. Mas, por exemplo, do lado do boi e do lado do urso, quem morava lá que não podia acompanhar, eles tinham que fazer o seu próprio boi, porque o pai ou a mãe não deixavam passear. Então, quer dizer, do boi lavareda foi nascendo os outros bois nesse processo de construção, que vem o boi boiola, que vem o boi pincel, que vem o boi lavandeira, o boi estrelinha, que são todos frutos dessa germinada passada do boi lavareda. E daí, nascendo esses bois, o boi estrelinha ou etc., que estavam nessa região, começaram a criar seus bois também na sua região, criando um grande celeiro, fortificando o Carnaval de Arco Verde, só que até então não era reconhecida a terra da folia dos bois e dos ursos, né? Que hoje, Arco Verde sendo capital do samba de coco, reconhecida, então os bois vieram nesse celeiro, dizendo: a gente quer nosso lugar também, a gente precisa respirar esse lugar que estamos aqui. Então os ursos também cobrando, todos começaram a cobrar, porque era importante que dessa grande germinação tivesse um reconhecimento de tudo que vem procedendo. Hoje nós estamos num período momesco e não tem como, mesmo no período de pandemia, você não encontrar as crianças ou com uma caixa na cabeça dizendo que é o urso ou a laúça, ou com uma caixa no corpo, uma caixa de papelão, ou uma grade de cama, uma laje de cama com tecido, dizendo é o meu boi, dá nome, ou então diz que é o boi que ele gosta, que eles estão fazendo aquilo. Porque ainda continua naquele processo, né? O pai e a mãe não vai deixar você sair atrás do boi que vai passar em procissão dionísica. Não vai deixar, porque vão te machucar, vão não sei o quê. Ele disse: eu faço o dele, eu faço o seu. E aí vai criando uma relação forte em Arco Verde até hoje. Até chegar a um concurso, né? Esse concurso chamado Folia dos Bois, e hoje chamado Folia dos Bois e dos Ursos, protagonizando também a Alaúça, ganhando esse protagonismo dessas manifestações no período momesco, garantindo um espaço maior de funcionabilidade do nosso povo. Ai, que lindo.
Então, pegando, a minha ideia é provocar os mestres, né? E aí eu vou começar a contar uma história. Enquanto professora, enquanto educadora de escola pública, eu ocupei por 30 anos e a minha preocupação sempre foi de trazer para a sala de aula os personagens que não estavam nos livros de história oficial. E aí, dentro das minhas pesquisas, da minha admiração enquanto brincante, eu me aliei com outro mestre, um grande mestre que a gente teve em Arco Verde, que era Luiz Eloy, que foi Luiz Eloy, que é Luiz Eloy. E Luiz Eloy, ele tinha um jornal, a Bibimã, que foi um dos materiais, que foi um dos canais onde a gente pôde fazer esse registro oficial, registrar as histórias desses personagens que estavam no nosso imaginário, que fez parte da nossa infância, ou que eram contados pelos nossos mestres. E aí eu vou começar com algumas figuras, porque aí eu vou ativando as lembranças de Seu Assis e ao mesmo tempo de Everaldo, né? Porque eu me sinto muito contemplada, né, de poder transitar entre gerações tão diferentes e tão próximas na sensibilidade. Então, como eu havia dito, Arco Verde, inicialmente, as pessoas se encontraram, elas vieram das zonas rurais de outras localidades e fizeram suas moradas nas casinhas de taipa ali no São Geraldo. Inclusive, mestre Assis Calixto nos anos 60, Ivo Lopes, todos os nossos mestres coquistas, eles ocuparam aquele espaço que era chamado de Coqueiro, a Coab 1, e o São Geraldo, que não era bem São Geraldo, era uma comunidade de casas de taipa, e ali as pessoas que vinham... Conhecido mais Rua da Serra. Rua da Serra, né? Era a Rua da Serra, não é o São Geraldo, como o mestre Assis diz. E aí, na Rua da Serra, esses brincantes se encontraram. Eles vinham das zonas rurais, eram trabalhadores de agricultura, trabalhadores da Sambra, não é isso, mestre? Trabalhadores que trabalhavam aqui na estação. E eles trabalhavam durante a semana e quando era no fim de semana eles se juntavam para fazer suas brincadeiras. Daí foi onde se juntou para fazer o samba de coco e não diferente o nosso carnaval, que hoje é o nosso foco. O nosso foco é o carnaval, embora os mestres carnavalescos também foram os mestres coquistas. Os que brincaram carnaval foram os que também sambaram coco. Ivo Lopes, o próprio Luiz Preto, Lula Calixto, Manezinho de Mormaço, Emílio, todos esses brincantes, eles eram também sambadores de coco, coquistas. E aí Emílio era o que descia com a boneca Filó. E eles se vestiam de mulher, né, mestre Assis? Com a boneca Filó. Todo mundo que tem mais de 50, que está perto de 60, lembra desses personagens, né? E eu acredito que os novos pesquisadores precisam ir nas casas do São Geraldo, onde era a Rua da Serra, para trazer essas imagens que também estão registradas em fotografias e na memória das pessoas bem mais velhas, as pessoas com mais de 80. Então, Emílio, Manezinho de Mormaço, Luiz Preto. Na última entrevista que eu tive com o mestre Luiz Preto, ele relembra esse carnaval, onde eles se encontravam ali para brincar com a boneca Filó, com o boi, com o urso de João Manate, um urso preto, um urso branco. Tinha também o índio, né, seu Assis? Zé Alagoano, o índio. Inclusive a história do boi Lavaredo. O boi Lavaredo é um boi que ficou muito no imaginário, porque ele durou mais de 50 anos brincando nas ruas. Dos becos do São Geraldo, das vielas, até chegar no São Cristóvão e descer para o centro da cidade, para o QG do frevo, que era o encontro, né? Então, o boi Lavareda, inicialmente ele era o boi Chechel, era de Zé Alagoano, e Zé Alagoano brincou com esse boi por um tempo, e depois vendeu esse boi a Emílio, e seu Luiz dizia que era empregado de Emílio, saía no cavalinho de pau, e depois de 8 anos com Emílio brincando nesse boi, ele passa o boi para Luiz Preto, e aí troca o boi para boi Lavareda. Eles acharam bonito o nome. Alguns chamavam labareda, né, seu Assis? As labaredas de fogo, porque diz que o boi era um boi muito doido, muito encantado, que saía pelas portas, os tripas muito azeitados, correndo atrás dos meninos. E aí, vai para o São Cristóvão, desce para o centro da cidade. E tem outros personagens que eu queria lembrar agora. Lula Calixto. Lula Calixto foi um dos grandes brincantes, foi um dos grandes carnavalescos, irmão de seu Assis.
Everaldo também foi contemporâneo de ver Lula brincando, eu acredito. sim, E Lula, muitas ele vezes. tinha uma criatividade imensa, porque Lula pegava objetos de madeira, pedaços de coco, roupas, rabo de cavalo, e ele fazia aquelas fantasias e saía com ela pelo meio da cidade. Plástico, velho. Plástico, garrafinhas. E se a gente demorar também, voltar um pouquinho, Ivo Lopes também não só foi mestre de coco, mas foi um grande carnavalesco, né? Foi dono da escola de samba da Pinto de Campos, né? Junto de mestre Cício Gomes, Bio Neguinho, que era mestre de bateria. Antes mesmo ele teve que não chegava nem a ser grupo, era a turma do Capim Santo, né, seu Assis? Que era a turma do coco que brincava carnaval. Inclusive, seu Luiz Preto dizia muito que sambava muito coco na troça do coco. Ele dizia, se fosse para eu correr atrás dos boi ou ir para sambar coco, eu ia na troça do pessoal. Então, junto de Dona Severina, das irmãs, esse pessoal encantou muito os carnavais arcoverdenses, né? E aí a gente desce, quando o seu Ivo se afasta da escola de samba, Bio Neguinho assume a escola de samba, junto de seu Assis, seu Cícero, depois seu Assis vai poder contar mais. E a Avenida Pinto de Campos, ela ficou muito conhecida como a escola do Unidos da Pinto de Campos, né? E junto disso também eu fui testemunha de outro personagem que ainda está muito vivo, porque ele se encantou há muito pouco tempo, que é seu Euclides, da Escola Tamborins de Ouro, que foi outro carnavalesco. Seu Chico Foto também, Chico Foto, era um grande carnavalesco. Josias Lima, que é outro que a gente merece lembrar nas orquestras, né? O saudoso Josias. E aí, minha gente, com toda essa gente, toda essa beleza que a nossa cidade teve, o Carnaval de Arco Verde, ele teve auges, assim, auge de escola de samba, Mané do Cavaquinho, que descia o São Cristóvão. Teve um personagem que eu vim lembrar há pouco tempo dele também, que às vezes ele fazia o carnaval sozinho. Ele saía com como é que chama esse instrumento aqui? Saxofone, né? Saxofone, Osmar. Era o trombone, Osmar trombone, exatamente. E ele fazia a cidade todinha, pão, 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 pão. E que coisa boa, se ele se lembrar isso. sentia, né, um grande carnavalesco, né, naquela saída dele. Eu achava muito interessante aquilo. E a troçada do nosso carnaval, ele veio como uma fruta estrangeira, né? Então, o que é a fruta estrangeira para chegar aqui no Brasil e criar é com muito sacrifício, né? Então, eu comparar assim os grupos de boi, principalmente de boi, foi criando assim, né? Saía aquele boi, o boi lavaredo era o principal, mas tinha a visão dos meninos. Das crianças. Eu vou fazer meu boi, eu vou criar meu boi para brincar o carnaval também. Então é isso que eu digo. Foi muita luta, né? Mas cada um foi criando pela sua própria ideia, né? O sacrifício de começar com uma caixa de papelão, qualquer coisa, mas eles começavam o boi a brincar e ir na rua. E aquilo dali foi pegar no nome, como tem hoje, né? Vários grupos de boi que pegaram o nome através dessas lutas. E aí tem uma história que o senhor Assis e Everaldo lembra, que Arco Verde teve uma época de muitos blocos, né? Sim. Mas eram os blocos assim de pessoas mais jovens ou pessoas mais que tinham poder aquisitivo maior, eles desfilavam na Praça da Bandeira ou faziam os bailes no esporte, mas assim, o que eu quero me deter mais é nessa força do povo mesmo, do carnavalesco da rua, né? Da rua. E aí eu acho que o seu Assis lembra, e Everaldo, de Dona Doca, Doca Barraqueira do São Cristóvão, que ela tinha o bloco Mãe Chica da Bahia. E elas desciam na época de carnaval, assim, eu muito pequena, com 10 anos, eu lembro que a gente ficava na Praça da Bandeira esperando aqueles táxis, os táxis do São Cristóvão, aqueles opalas, cobertos com aquelas coxas de viludo, as coxas mais bonitas que tinham nas casas ou nos estabelecimentos, nos prostíbulos do São Cristóvão, né? Porque eram aquelas mulheres, né, que se prostituíam, mas que também eram
eram brincantes, eram pessoas que tinham talento e que gostavam, e elas vinham vestidas maravilhosamente de passistas, com suas alegorias, em cima daqueles carros, daqueles opalas, e a gente ficava ali esperando pela cruzeta, quando descia Mané do Cavaquinho e Dona Doca, que era do Manchica da Bahia, trazendo aquelas passistas, e elas vinham lindamente em cima dos carros, dos opalas, até chegar na Praça da Bandeira, e nada impedia dessas meninas, dessas passistas, dessas mulheres do São Cristóvão que vinham carregadas da alegria do carnaval, contracenar com Lula Calixto, contracenar com o próprio Luiz Preto, né, no cavalinho do Boi Lavareda. Era aquele carnaval que era da diversidade, Viu, carnaval Márcia? de rua, da mistura. O que eu me admiro muito na época era o total respeito das pessoas que estavam ali na Praça da Bandeira com essas senhoras, né? E era muito respeito mesmo. Ninguém ia falar, não, eu conheço fulano por isso, entendeu? Era o maior respeito. Era a beleza da alegria do carnaval, Ela né? vinha Da liberdade, né? exatamente. De É uma festa livre, empatia. né, Everaldo? É livre. E se a gente for trazendo, né, porque a gente tem, eu vou provocar vocês para vocês daqui a pouco falarem. E aí a gente vai trazer também uma coisa que é bem nossa ainda, que é bem próxima, que ainda está viva na contemporaneidade, que é o Carnaval da Burra, Sim. de Benjamin, né? É importante a gente destacar Benjamin, né? Um artista performático, né? Que tem assim, uma sensibilidade muito grande, já homenageou os mestres do samba de coco no palco da Burra, já homenageou, inclusive, Dona Doca, em vida. Sim. Dona Doca do Manchica da Bahia foi homenageada, Josias Lima, sim, Seu Euclides. E o que é interessante nessa verve carnavalesca de Benjamin, né? Tem uma história por trás disso, seu Assis. Eu conheci Benjamin, ele muito jovem, assim, ele tinha 16, 17 anos, nós temos a mesma idade, e ele foi ajudar Seu Euclides à Escola de Samba Tamborins de Ouro. Ele louco pro carnaval, ele foi para a casa de seu Euclides, confeccionava os tamborins, os tremiterras. Ele preparava dos instrumentos até o livro de ouro que saía pela rua, também, né? Levando também o livro de ouro para poder arrecadar dinheiro, né, para o carnaval. E aí o êxtase era a gente ver a Escola Tamborins de Ouro sair coberta de ouro, as mãos das costureiras habilidosas, Dona Zezita, mulher de Seu Euclides, tia Moura, e fazia todas as fantasias. E eu Maíra e Janeide, a esposa de Benjamin, a gente ficou triste, porque assim, nossos pais não permitiam que a gente fosse, a gente tinha um desejo, mas a gente não foi passista. E aí a gente questionava muito isso, mas a gente acompanhava e dava aquela força sempre junto do pessoal para descer até o Bandeirante, né? E quando Benjamin fez essa homenagem a Seu Euclides, no terreiro da Burra, ele se vestiu de passista, de mestre-sala, e Janeide de passista. Teve um carnaval que ele homenageou os 100 anos da estação, que se vestiu de barão e de baronesa. Então tem também toda essa brincadeira, né, da sensibilidade. Sim. E aquele terreiro ali é um terreiro que trouxe desde outros mestres de frevo, de outros lugares, e os nossos também, né? A gente viu Kleber apresentar um show de frevo, os mestres do samba de coco, a Burra, os meninos da Folia dos Bois. Então esses personagens, eles ainda estão muito quentinhos, Everaldo, eles ainda estão muito, muito vivos dentro da gente, né? E a minha provocação também para Everaldo é mais pela questão do boi, porque quando a gente fala de carnaval, a brincadeira dos bois da rua, a gente tem aqui um jornal de 2006, que a gente teve uma época também que o carnaval de rua, ele sempre dá, né, seu Assis? Uma declinada, como agora esse momento difícil de pandemia, mas os meninos, eu gosto muito de falar desses meninos, né? Porque na periferia da cidade, do São Geraldo, do São Cristóvão, da Coab, da Vila do Presídio, da Avenida Pinto de Campos, esses meninos, eles são também parte dessa resistência, né? Sim. Como o Everaldo já colocou. E nessa matéria aqui, eu colocava já, tem um boi tabacural, que vocês nem falaram nesse boi, o boi caravana, que eram bois que não participavam oficialmente, mas que eles tinham um movimento na sua rua, no seu terreiro, né, no seu lugar. E eram bois feitos de lata, de papelão, caveira, de né? cadeira,
com os tecidos que as mães deles fazem, né? E tem um episódio bem engraçado que eu conto aqui nessa história, né? Que esse carnaval ele não consegue ser silenciado, né? Enquanto a gente tem mestres como Everaldo, como os guerreiros da Folia de Boi, como o seu Assis está lá no alto do Cruzeiro, mas que sempre estimula para que essa brincadeira não morra. Joel, irmão de Noé, contou um fato que eu até boto nessa matéria, dizendo assim, que umas crianças pequenas estavam reunidas e uma perguntava para a outra, como é que a galinha faz? E eu dizia, como é que o bote faz? E ele dizia, o cachorro. E quando perguntava, como é que o boi faz? A criancinha respondia, tum, 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 tum. Então isso mostra essa força, né, geradora de arte, da cultura popular. E eu agora quero provocar tanto Everaldo como o seu Assis, para eles lembrarem mais alguma coisa, para seu Assis lembrar lá do São Geraldo, que quando a igreja nem era formada, que seu Luiz Preto falava que era aquela moçada toda, que o senhor lembre de mais alguns fatos que surgiram ali, na Rua da Serra, ou ali no entorno de onde hoje é a igreja do São Geraldo, que o senhor lembre mais alguns personagens, ou algumas asperícias de carnaval da sua época, seu Assis, de menino, de jovem. Como se diz que, como eu era muito pequeno lá nessa época, 6, 7 anos, não dava muito para sair. Porque os pais da gente não deixavam a gente sair para longe, sabe? Ali por perto eles ainda deixavam, mas quando eu vim tomar o conhecimento, justamente foi nessa época que eu saía mais com o Jaraguá, acompanhava o urso de João Maná, né? Já foi com 13, 14 anos nessa data. Mas eu lembrava muito que a gente tinha a Igreja São Geraldo, eu assistia muito o catecismo ali na sapata da igreja. As freiras iam daqui, do Imaculada para lá. Então tinha uma senhora que era das escolas, diretora das escolas, chamava-se Dona Maria José. Sei que ela era família, ou ainda era família de Dona Lourdinha de Seu Vilmar, por aí assim. E ali a gente era onde se conversava muito também, depois do que havia o catecismo por ali, a gente ouvia muito falar a respeito das troçadas do interesse do povo para fazer, para sair. Tá carnaval, a gente tem que fazer alguma coisa para sair daqui, né? Então foi essas criações que o povo começaram a sair. Os meninos mesmo, a gente criava uns bois lá, de lata, fazia. E o engraçado eram os instrumentos de tocar. Que pegava um balde, uma lata, nesse tempo nem balde tinha, era lata mesmo d'água, né? Pegava lata, pegava aquela latinha de doce, se fazia o pandeiro, as latas de doce se fazia ganzar, as latas de leite, né? Se fazia ganzar para... Era muita criação, sabe? Aquela vontade de sair, de brincar. Aí se saía criando coisa interessante, né? Então dali do São Geraldo, o São Geraldo foi o bairro mais que eu tive acesso às brincadeiras, né? E lá existiu até um tempo de ter ringue, de boxe, né? Olha, eu exatamente ia falar nisso, isso do ringue. Ouvindo Márcia e Assis, eu estava lembrando de uma coisa, eu estava recordando uma coisa que aconteceu no processo. Porque o carnaval era transformador. Assim como qualquer período festivo dos ciclos, que a gente sabe que envolve diversas coisas no formato. E nesse formato vem as formações. Quer dizer, quando começaram a criar esses instrumentos com a lata,
que hoje eles já têm acesso ao zinco, que eles têm acesso a como moldar e fazer isso, e outros mestres, outros habilidosos, construindo, mostrando esses dois momentos, né, o antigo e o atual, que o antigo sempre é atual para a gente, é onde vem o processo de construção. Então, quer dizer, a formação que vem desses meninos que começaram a criar sozinhos, daí nascem os grandes mestres, surgiram os outros que queriam aprender com esses que construíram sozinhos. Porque a gente diz, nada, tudo não se cria, se copia. Senão, quando você faz do seu jeito, quando você faz do seu jeito, você está criando. E aí as crianças começaram a viver esse campo de construção tão grande, e nessas construções de estarem na sua comunidade fazendo seu boi e fazendo sua brincadeira, surgiram também o ciúme. De onde vem esse ciúme? Que depois começaram a criar coisas bem perigosas no processo, que viraram facções, assim, em alguns momentos, sabe? Mas que isso não destruiu, isso foi limado. Mas o que era? O boi mais bonito, a bateria mais organizada, mais bonita, né? As pessoas que tocavam melhor, e foram criando essas relações, e a cidade ela começou a ter um distanciamento de bairros, então ninguém podia chegar no bairro onde tinha aquele boi, bem Parintins, né? Escola de samba. Começaram a criar essas As relações. rivalidades, né? Porque nasceu, a gente chama isso de ciúmes, né? A gente não fala pejorativo porque a gente sabe que é uma briga de arte. A gente é rival na vida, muitas vezes, mesmo tendo empatia, mas a gente quer sempre fazer o melhor para ficar bonito. Então, nesse processo, aí apareceram os cortejos, onde tinham que todos se juntarem, aonde era o problema. Aí aqueles meninos que não estavam acostumados com aquela comunidade, que eles não podem ir ou que não vão porque não têm acesso à cultura daquele lugar, e se encontram. Então, quando eu lembrei agora, o que te lembra nesse processo? Quando eu só disse, sentei na praça e assisti o catecismo na Sapata. E eu disse, meu Deus, ali. E em outro lugar, onde seria? Em outro bairro, que tipo de catequese era colocada? Então, virou a cultura do bairro como se fossem culturas de cidades. E assim, onde é que se encontrava nesse formato? Todo mundo se encontrava. Muitas vezes a gente enlouquecia lá, conversar com as pessoas. Ele disse que meu boi é feio. Aí isso já gerava um problema. A bateria dele é maior. A roupa dele é mais bonita. Então, começou a criar isso e veio a ideia das organizações. E as regras que pudessem fazer... Que a gente sabe que na sociedade, lugar onde não tem regra, vira bagunça. Então a arte acabaria sendo isso. Salvo os grandes carnavais. Quando eu falo aqui de Benjamin, onde Benjamin traz isso, traz o carnaval real, que eu digo, o carnaval real, não que os outros não tenham essa realidade, seu formato, mas quando traz o real, é onde a gente está livre. Eu vou brincar. A diversidade, a beleza. Everaldo, não vai isso eu assim, o sábado de Zé Pereira, aquela descida do sábado de Zé Pereira, né? É um marco, aí da boneca de Emílio vem a Dona Emília, que já é uma boneca mais nova, né? Mas que já é uma coisa que vem de lá, né? Isso. Então, quando a gente para imaginar, é sempre o bairro do São Geraldo trazendo essa força, reverberando para o São Cristóvão, que se tornou o terreiro de Luiz Preto, e vindo para o centro da cidade. Então, a gente no centro da cidade não seríamos os mesmos se a gente não tivesse esse carnaval da resistência, né? E, assim, outra coisa que eu queria ver se vocês concordam, uma coisa que é pertinente, que eu acredito, que faria muito a gente voltar, para a gente rever o nosso lugar, porque a arte, ela empodera, né? Eu sou muito fã de Everaldo, e digo muito isso a ele, dos meninos que são mestres de boi, porque eles conseguem empoderar, né, seu Assis? Aquele menino que está na periferia, que está desacreditado. E a arte, ela tem a força do poder de fazer você se sentir gente, de fazer você se sentir importante, né? De fazer você estar no carnaval, porque o carnaval é o momento que a gente sai e que a gente bota a nossa fantasia e que a gente mostra para o mundo essa alegria, né? E mostra poder, né? Poder. O que eu conquistei, é isso aí. Exatamente, da beleza. E aí, ainda falando dessas figuras que eu não posso deixar de dizer, a gente tem o filho de Manezinho de Mormaço, né, que é sapateiro também, que ele fica ali de frente
a prefeitura velha, né? Isso. Ele é em Graxate. Ele é uma memória viva. Então, às vezes, eu me pergunto assim, nós, enquanto pesquisadores, enquanto professores, essa função da gente fazer, de levar o mestre, quando a gente leva o mestre Assis para a sala de aula, quando a gente leva o mestre Assis para um espaço, quando a gente leva Everaldo, para a gente falar dessa arte, né? Como é importante esse pertencimento, né, Everaldo? Total. Como é importante a gente sair vendo essa história toda, e apesar das dificuldades de hoje, da pandemia, mas a gente também sente os avanços da beleza, do boi que deixou de ser só aquele boi que era pintado no lençol da mãe, mas que ele passa a ser um boi mais elaborado, com lantejoula, com toda a beleza do teatro, com a beleza que vocês trazem, Sim. né? E a gente compreender que a cultura popular, ela não é parada no tempo, né? Não. Ela se reinventa, ela é contemporânea dela mesma. Então hoje, Everaldo ele foi contemporâneo e ele ressignifica isso. Né? Com outra forma, com escolaridade, a gente já cobra que os meninos estudem, que os meninos leiam sobre carnaval, Exato. que os meninos fazem uma pesquisa com a internet, mas o que é mais importante é que essa força que une, essa força catalisadora da alegria, dessa dimensão da beleza, ela permanece viva na gente, né? E é por isso que hoje a gente está aqui falando sobre carnaval, que eu estou querendo que a gente veja, visualize, Sim. dê voz ao manezinho de mormaço, que a gente possa parar para perceber. Eu estou tentando colocar isso no livro, para que a gente transforme isso num livro didático, para a gente ver Lula Calixto em plena Praça da Bandeira, fazendo a sua burrinha com palha, com a criatividade, com o material reciclado, de Lula de pegar uma fantasia, arrancar o rabo de um cavalo e colocar, né? Cabelo, cabelo, Da né? gente relembrar Ivo Lopes com mais de 100 quilos, desfilando na escola de samba, né? Da gente ter um Bill Neguinho ainda hoje vivo, né? Que é uma figura viva do nosso carnaval. Outra surpresa que existia lá, ali na avenida, através de Ivo Lopes, era ele, um cantor do coco que morava ali também, que eu esqueci o nome dele, não sei o que, Moura. E existia a corrida, a corrida, pegar pareia, né? Correndo lá de João Cândido até o cemitério, né? Era uma corrida Eles correndo para ver quem corria mais. E Ivo era um dos corredores. apesar dos 100 e tantos quilos, né? eu me ficava admirado como era como corria daquele jeito, com o corpo daquele jeito. Então é muita coisa que a gente tem. E assim, ainda quero fazer algumas provocações, né, Everaldo? Mas uma que me move muito é se eu assistir um samba, que eu acho que ele trouxe um ganzá ali, eu não sei se Matheus ou se alguém, pra gente cantar um samba que seu Assis compôs, que é muito emocionante, que retrata essa história de Bill Neguinho, porque a escola de samba Unidos da Pinto de Campo, ela era do mestre Ivo Lopes, e Ivo Lopes desfilou na escola há muito tempo, e depois, por alguma questão burocrática de prefeitura, ele deixou de estar à frente da escola, e aí Bill Neguinho e seu Cício Gomes nunca deixaram. Damião, Lula, o que pessoal era o mestre Sala também. que desfilavam, Nossa. né? Essa história que os Calixto têm muito, essa pegada do samba, né? E que vem até Luizinho Calixto hoje, o mais novo, né? Que é um brincante também. Brincante. E seu Assis está ali, tem um ganzazinho, não sei se ele pode, se a gente pode colaborar, Bruno. Aqui é tudo feito na hora, né, Everaldo? Porque é feito a alegria do carnaval mesmo, dessa reinvenção. Tá aí o seu ganzá? Tá, eu tenho uma lembrança também que quando fala que houve muita... Começou a ter os ciúmes, a gente vinha tocar num comício, a gente tinha uma batucada, né, lá no Cruzeiro. E a gente vinha tocar no comício do candidato que era doutor Zé Cavalcante. Era candidato a Zé Cucino. Zé Cucino. Que era candidato a prefeito. E a gente viemos tocar aqui no comício dele e já tinha uma patota de São Geraldo, muita gente, Patota é tudo. para acabar, para ir bater nos tocadores, né? E aí veio uma beira no meu ouvido e disse, ó, cuidado que tem uma turma aí, que era gente de lá, que conhecia bem a A abelha é gente. maravilhosa, né? Aí veio, aí zoou no meu ouvido e contou tudo aí.
disse, é fulano, ficando, eu já conhecia a turma, né? Que era de São Geraldo também. Aí eu fui e chamei um deles. Aí contei, eu digo, olha, vocês não vão tentar fazer isso não, porque vai casar a coisa, porque a gente tem gente que quer acompanhar a gente aqui. Muita gente está tudo armado. Ai. Aí foi que não teve nada. Mas houve esse ciúme, né, do grupo de lá com o grupo daqui. É onde tem arte, sempre tem, né? Tem. Seu Assis, vamos puxar um pouquinho do samba para seu Bill, e aí os meninos Matheus, Kleber, que está ali do outro lado, pode ajudar no vocal. Bill Neguinho carregou do Vitória até o fim, até o fim. Levanta tua bandeira, bandeira, que eu toco meu tamborim. Levanta tua bandeira, bandeira, que eu toco meu tamborim. Quando desce a avenida, o povo se admirou. Como é bonita essa escola, seu moço, que viu neguinho mandou. Como é bonita essa escola, seu moço, que viu neguinho mandou. Então eu fiz essa criação já Linda. vendo o tempo passando e muita coisa aí que esquecida, então eu fiz essa homenagem a Bill Neguinho para ficar sempre na cabeça de cada um arco-verdense. Coisa linda. Everaldo, a minha música de carnaval, a gente tem tanta música de carnaval, tanto frevo, tanta coisa, né? Mas como a gente está falando do carnaval de rua, de tempos há mais de 30, 40 anos, né? 50 anos, ali na Duarte Pacheco, Botinha, que é tio de Kleber, tinha outra galera que era lá da São Vicente, tinha um carnaval muito famoso, né? E o banho principalmente. A gente tomava muito banho, eu lembro, isso ficou muito na minha cabeça. E o frevo ciranda de Capiba, que eu acho que a gente podia cantar um trechinho, né? Vamos. Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda, e o seu ciranda, ciranda. O mar estava tão belo e o peixe amarelo. Eu vi navegar, não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando na ciranda, no meio do mar. Então isso está muito vivo assim, que era o banho, mela-mela, né? Os meninos passando, aí quando a gente vai ficando, os meninos passando com a ursa, a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E os bois, né, que eles passavam, tum, O que é que o boi faz? E aí eu quero que Everaldo também diga aí qual é a saudade dele de carnaval, que ele lembre uma saudade de carnaval. Eu Né? lembro de tudo isso, porque eu vivi, eu sou uma pessoa que, eu nasci em Arco Verde, mas morei também muito tempo em Pesqueira. E naquela fase de lá, é uma cidade muito carnavalesca, então eu sempre estava por ali pelo Lira da Tarde, eu estava ali pro bloco de Lulu, eu estava no sul de, era o Seu Dedé, o boi do hippie, que era Júnior Hippie, que era do Varejão Lins. Então eu venho dos caiporas, eu pulei as Cambinhas das Velhas, os blocos líricos que tinham lá, eu estava em tudo. A escola de samba, eu ia para a noite. Então, vindo uma essência de carnaval, assim, eu não respirei carnaval na barriga da minha mãe, porque minha mãe era da roça e não tinha essas diversões. Salve a guarda muitos outros que fizeram da brincadeira isso. Mas, assim, eu revivi tudo isso. Do banho de rua, do banho de piche, né? Piche, na verdade, era queimado, né? Que eu detestava. Mas coloral, talco, quando não, maisena, era muita coisa jogada, né? Assim, eu vivi tudo isso aí. Mas tem uma coisa que, aproveitando uma canção, a gente, toda vez quando sai com as crianças e adolescentes que a gente vai fazer o carnaval de Arco Verde em outros lugares,
E eu sempre viajo, e quando viajo, sempre viajava, né? A pandemia não está deixando a gente sair do lugar. E quando a gente saía, eu dizia, meu Deus, nos guie nessa ida para a gente levar a nossa arte. E quando voltava, eu rezava todo o tempo, eu dizia, não vejo a hora de ver Arco Verde. A gente sempre voltava de madrugada. E quando era de longe, quando as crianças todas estavam todas dormindo, só eu acordado, porque eu não durmo, eu ficava antenado. E quando eu via as luzes de Arco Verde, de longe, chegando na direção de lá, de Recife para cá, aí eu compus uma música, assim, que isso deixou... Inclusive, hoje a gente canta no espetáculo do Bem Maracatu, que ela é assim... Meu Arco Verde, terra faceira, quando te vejo enche os meus olhos de tanto gritar. Terra tão linda, terra gostosa, com seu passado tem muitas histórias pra gente contar. Dança meu boi, canta meu boi, gira essa saia, faz esse povo se arrepiar. Dança meu... Emocionada. Muito, porque é a nossa vida, né? É a nossa estrada, é o que a gente carrega nesse processo e quem levou isso para a gente, além da história, de tudo que a gente passou aqui, é o boi que nos dá, além do alimento de carne, o alimento de arte, o alimento de espírito, que nossos ancestrais abençoem tudo isso. Ai, que lindo. Seu Assis, eu acabei de lembrar Lula, que Lula Calixto dizia com a música assim, ele dizia, olha, o artista não precisa se alimentar muito, não, no sentido da quantidade de alimento, né, físico. Sim. Porque a música é um alimento espiritual. Lula dizia isso. No sentido de que a arte nos alimenta, né? E a arte, ela alimenta os sonhos. E aí de nós, se não fossem os sonhos, né? Os sonhos de carnavais. Então, enquanto Seu Assis, eu estou provocando vocês, para vocês pensarem em outra música, Seu Assis, que Lula cantava, que Lula brincava, para poder a gente saudar, assim, alguns mestres que estão vindo agora na minha cabeça, mais uma vez que a gente falou, de tantos carnavais, assim, que a gente guarda, eu vou dizer alguns nomes, e vocês também podem dizer outros nomes, né? Enquanto o Seu Assis vai pensando, para a gente terminar com a música de Lula Calixto, uma brincadeira, e eu estou provocando todo mundo aqui, então eu quero lembrar agora de muita gente, assim, que eu vi brincando carnaval. Seu Chico Pereira, né? Seu Chico Foto, lindo, apaixonadíssimo. Seu João da Informação, lá naquela Barbosa Lima. Botinha, Lula Calixto, Ivo Lopes. Eu ainda cheguei a ver muito seu Ivo Gordão, né? Dona Emília, do Bloco, né? Do Bloco. Reginaldo Silva, que foi, assim, uma das pessoas, um radialista que teve uma influência muito grande na vida e na cultura arcoverdense. Ele era uma pessoa, assim, muito apaixonada pela cultura de Arco Verde. Então, Reginaldo Silva, Dona Emília da Boneca, acho que eu já disse. Romualdo Freitas. Várias todos, todo o encantamento, vai me lembrando... de tantos brincantes que a gente viu na nossa rua, né? Edivaldo, né, que foi um filhote de João Maná, que ele, agora no falecimento dele, ele quase enlouquece. Edivaldo do Urso, João Maná, Emílio Bezerra, Emílio Neto, né? Zé Alagoano, o Índio eu não conheci, só de ouvir falar, Dona Severina Lopes, as irmãs Lopes, os Calixto, né, Damião, Lula, Seu Assis, Ivo, Bill Neguinho, Cícero Gomes e toda aquela gente linda da Avenida Pinto de Campos. Lula Moreira, né? Lula Moreira, Cacau Arco Verde. O saudoso Henri Pereira. O saudoso Henri Pereira, um brincante também apaixonado. Isso. A gente tem tanta gente, tanto brincante de carnaval que é Dona Doca, do Manchica, né? Mané do Cavaquinho. Isso. O próprio dançante brincante que faleceu agora há pouco tempo, que é Paraguai, né, que não deixava de dançar. Sim, né? O João Maná. João Maná, salve, né? Tantos mestres, tanta brincadeira de carnaval. E a gente vai terminar com a canção, né, que eu quero provocar, que pode ser de carnaval. E Joselito Pereira, né? Joselito Pereira também, Joselito Arcanjo, né? Tantos mestres, tantos brincantes que a gente teve nessa cidade, né? Tanta gente bonita, né? E que a gente fecha o olho e a gente vê essa galera assim enlouquecida na Praça da Bandeira, tomando conta do QG do Frevo, né? Fabiano também era muito apaixonado, né? Por carnaval, por Pedro Gilberto, Miro Carvalho,
Então a gente tem muita gente linda pra gente saudar aqui, né? E ainda pulsando, né? Trabalhando. Benjamin da Burra, Sim, né? é. E Benjamin faz brotar toda essa irreverência, né? Porque a Burra, o terreiro da Burra é um terreiro de arte, né? Como ele mesmo dizia, é o respeito à diversidade e o frevo sem preconceito, né? Total. Total. Beto da Oara, né? Beto, que tocou e tanto o família. carnaval e a família inteira. Bozó, Cubica, Ronaldo da Cubica, banda com aquela Ronaldo. orquestra dos meninos, né? Dele. Espinhara, né? Eduardo Espinhara. Então a gente tem muito carnavalesco aqui, E ainda muito brotando, brincante, brotando outro, né? Todos os bois, o boi Osmar maracatu, do trombone, o Osmar né? do trombone, todos esses meninos O que irmão dele brincam. também era um clarinete também, ele fazia... Josias, quando fala do Seu Deus, Josias né? Lima, Não o é? mestre Josias. Então tem tanta gente linda pra gente saudar, que é porque são tantas lembranças de carnaval. Aqueles blocos da Jurema, aqueles blocos que desfilavam no Bandeirante naquela época, né? Então a gente teve um carnaval de rua que foi bonito, né? E que pode ainda ser. Eu quero terminar dizendo a minha opinião que para o carnaval florescer, a gente precisa investir nesse carnaval, né, financeiramente, abrindo novas formas de contribuição, de figurino, de instrumentos, de reverberar isso nas salas de aula, nas escolas, né, nos terreiros, de a gente voltar a fazer nos terreiros, nos espaços de associações, a gente voltar a fazer essa conversa, né? A gente levar o boi, a gente levar os mestres, trazer as o mestras. carnaval para Arco Verde de novo, né? Porque hoje em dia o pessoal só quer estar na capital. Sai ônibus e mais ônibus daqui da cidade. Lá no meu vizinho mesmo, que fazia muito carnaval de Arco Verde. Hoje vão tudo para praia, só praia, e abandonaram a cidade, o carnaval de Arco Verde. A gente na cidade, que a gente não cidade. mudou ainda, né? A gente tem que lutar por isso, para essa volta, para acreditar na sua cidade, nos seus brinquedos. Que lindo. E não custa nada vir ficar aqui, sai até mais barato. E que a gente reative essa memória, né? Trazendo esses personagens. E lembrando que quem faz a cultura popular, ela se reinventa, mas é a partir dos pequenos, são os meninos, né? São as crianças de hoje que serão os mestres de amanhã, que serão os brincantes de amanhã. Então, vocês já lembraram, para a gente finalizar com frevo, com uma música, um frevo de bloco, com uma música de carnaval, o que é que vocês querem cantar para a gente concluir? Talvez não falar só a respeito das brincadeiras de antigamente, que era com piche, era com carvão, era com talco, coloral, né? As bombas de cano de água, que as bombinhas, né? Bomba d'água. Pressão, né? Aí eu lembrando, né, eu queria chamar o Kleber para participar, né? Dessa música que eu fiz agora, do Empurra, Empurra. Coisa boa. Que surgiu lá em Olinda, essa música, eu vendo, empurra, empurra, o povo cai para aqui, cai para lá, se escorre em outro, se segura em outro e vão. Vamos lá. Aí eu fiz a música que diz assim: eu vou no empurra, empurra, você tá no mela, mela, estou saindo fora só pra me encontrar com ela. Eu vou no empurra, empurra, você tá no mela, mela, já estou saindo fora só pra me encontrar com ela. Ela me disse: não vou sair, que a brincadeira é boa, eu vou ficando por aqui. Ela me disse: não vou sair, que a brincadeira é boa, eu vou ficando por aqui. Do mela, mela, não vou sair, que a brincadeira é boa, eu vou ficando por aqui. Do mela, mela, não vou sair, que a brincadeira é boa, eu vou ficando por aqui. Ô Kleber, e a deixa que eu lembrei também agora, quando a gente, nos últimos carnavais, até 2019, a gente subiu a Burra, né? E o trajeto da Burra vai pelo São Geraldo, com o Benjamin cumprimentando os vizinhos, né? A vizinhança, e a gente sobe lá para o bar, o Fim do Mundo, que é o bar de Sandrinho, né? Sim. E eu lembrando assim que a gente... Kleber também é um dos grandes foliões, assim, e que ele
ele ressignifica muito isso a partir da música, né? Porque ele imortalizou, inclusive, Sandrinho. E eu lembro que na época da música, o filho de Sandrinho era meu aluno, e aí quando eu levava para cantar, ele dizia, ô professora, pai, passa o dia todo escutando essa música. Então, como é importante essa vibe da composição, né? Da gente poder reverenciar os nossos, né? E deixar provocação para Clé, para seu Assis, homenagear esses homens aqui, essas figuras, essas mulheres que dançaram carnaval. Teve outra que eu criei agora também, né? Que foi o sertanejo na folia, que diz assim: sou sertanejo como o povo diz, no carnaval eu sou folião, e canto coco no meio do povo, só sei que arrasto grande multidão. Sou sertanejo como o povo diz, no carnaval eu sou folião, e canto coco no meio do povo, só sei que arrasto grande multidão. Foi minha linda que aconteceu. Chega menina, chega mulher, essa é a festa que o povo quer. Chega menino, chega mulher, essa é a festa que o povo quer. Lalinha linda que aconteceu, coco e frevo tudo eu encontrei, até os gringos dançavam e pulavam, e não voltavam pros países seus. Foi minha linda que aconteceu, coco e frevo tudo eu encontrei, até os gringos dançavam e pulavam, e não voltavam pros países seus. Chega menino, chega mulher, essa é a festa que o povo quer. Chega menino, chega mulher, essa é a festa que o povo quer. Viva o carnaval! Viva! A comida vai ressuscitar a festa. E viva o mestre e a mestra do carnaval arcoverdense. Valeu! É no fim do mundo que tudo começa, eu não tenho pressa pro mundo acabar. Dá tempo de tomar mais uma saideira, e depois a ideira que Deus pode esperar. É no fim do mundo que tudo começa, eu não tenho pressa pro mundo acabar. Dá tempo de tomar mais uma saideira, e depois a ideira que Deus pode esperar. E pega pela mão pra ladeira